amados de Deus, vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, através da revista da CPAD, relativa ao terceiro trimestre de 2021, essa aqui. Hoje nós vamos ver a lição do dia 18 de julho de 2021. Acabe e o profeta Elias, é o título da lição. O texto áureo é: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que eu amo e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. A verdade prática é: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Na leitura bíblica em classe, nós vamos ver os textos de 1 Reis 16, de 29 a 30, 17, de 1 a 7 e 18, de 17 a 21. 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne à noite, de manhã, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. É interessante a gente ver que a palavra de Deus diz aqui que Acabe fez pior do que todos os reis antes dele, os reis de Israel, reino do norte, cuja capital tornou-se Samaria a partir do pai dele, Onri. E imagine que ele foi pior, né? Se ele foi pior do que todos para trás, ele foi pior do que Jeroboão, que começou essa idolatria para que o povo não fosse para o templo e ficasse lá com Reoboão, né? Ficasse do lado do reino do sul. Ele fez pior.
E outra coisa interessante nesses textos é ver que Acabe e sua esposa, Jezabel, eles tinham profetas, né? Profetas do Reino do Norte, eram profetas de Baal e de Acera. De Acera, ou Acerá, eram os profetas de Jezabel. Eles lidavam, esses profetas de Acera, ou Acerá, na área da sexualidade, na área da fertilidade. E os lados de Acabe eram os profetas de Baal. Né? Então, ao todo eram 850 profetas que Elias mandou chamar. E o povo não respondeu nada. Outra coisa interessante nesse texto, quando ele diz, olha, se Baal é Deus, seguiam. E se Deus é Deus, né? O Senhor de Israel é Deus, seguiam. E o povo não lhe respondeu nada. Quer dizer isso? O que quer dizer isso? É porque o povo realmente não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. Eles não tinham conhecimento. É o que a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não conheciam o Senhor. Né? Desde os tempos de Jeroboão, que ensinou que aqueles deuses feitos de ouro eram os deuses que tinham tirado eles da terra do Egito, eles ficaram realmente sem o conhecimento do verdadeiro Deus. E eles não sabiam escolher. Estavam como crianças induzidas ao erro, sem poder escolher, porque não sabiam. Por isso eles se calaram. Vamos então à introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Ele perdeu totalmente o temor a Deus. Além da desobediência instalada em seu coração, ele casou-se com Jezabel, que era uma princesa ímpia, né? Que induziu Acabe a caminhos piores ainda, caminhos de morte. A Bíblia diz, há caminhos ao homem que parecem direitos, mas no final deles são caminhos de morte. E ela trouxe caminhos de morte para Acabe. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Né? Deus usou do profeta Elias para exortar Acabe, para ver se ele saía desse mau caminho. Então, primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. Isso trouxe consequências, né? São consequências das escolhas erradas que a gente faz, vem, né? Logo em seguida. E não foi diferente com Acabe. Acabe induziu o povo a se aprofundar na idolatria, né? No pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa do que os seus antecessores. E, além disso, ele casou com essa mulher, princesa do reino de Sidom. Ela era dos Sidônios, né? Era devota de Baal e de Acerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou a ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. 2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Ela mandou matar. Lá em 1 Reis 18, 4. Ameaçou a vida de Elias, disse que ia matá-lo, e ordenou injustamente a morte de Nabote. Nabote é aquele caso da vinha, a vinha era bonita, Acabe quis comprar, ele não quis vender porque era uma herança de família, mas Jezabel disse que ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. E mandaram matar o homem e ficar com a vinha dele. Ela também praticou a prostituição e a feitiçaria.
O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. Ele disse que quando ela morresse, os cães é que iam lamber o sangue dela. E foi tiro e queda. E aí, realmente, aconteceu isso, né? Segundo, Elias prevê a grande seca, né? A intervenção divina em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior de todos os reis de Israel. Foram 400 anos, né, que os reis reinaram. Então, em 400 anos, 19 reis reinaram no Reino do Norte e 20 reis no Reino do Sul, né? E o Reino do Norte é esse de Acabe. Ele foi considerado o pior rei de todos esses reis do Reino do Norte, tá certo? Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei, né? E Deus deu a chance a ele de ser exortado pelo profeta Elias e voltar para o caminho certo, mas ele não aproveitou essa chance, né? Com a seca veio a fome. Porém, nem mesmo diante dessa situação, ele não mudou. Segundo, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor, né? No caso de Elias, ele teve que enfrentar dificuldades impostas sobre a falta de água, porque o ribeiro secou, né? Era uma coisa que ele teve que passar. O alimento escasseou, mas Deus sempre junto, chegava junto e usou daquela viúva, né, de Sarepta para sustentá-lo. E realmente ele foi alimentado pelos corvos, que na certa traziam da cozinha lá de Jezabel o pão e a carne de manhã e de noite, né? Tomava do ribeiro de Querite, e quando secou o ribeiro, né, ele já devia estar esperando, ele não foi nenhuma surpresa para ele. Como é? Se ele mesmo tinha sido usado por Deus para dizer que não ia ser chuva, como é que o ribeiro não ia secar? Se não tinha chovido nunca mais, né? Então, mas Deus levou ele dali e sustentou de um outro jeito. E realmente Deus faz assim conosco, né? Nos sustenta sempre, chega junto, né? Terceiro, Deus sempre cuida dos seus filhos, com certeza. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre de multiplicar a farinha e o azeite. É tão interessante porque as coisas de Deus são assim. Ele não só atinge uma pessoa, mas todos os possíveis que estão ao redor daquela pessoa para Deus fazer o bem. Que coisa linda o nosso Deus. A mulher argumentou que dispunha só de um punhadozinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele disse, olha, faça primeiro um bolinho para mim e depois você vai ver o que vai acontecer, né? E realmente ela creu. Isso foi imputado como justiça, né? Ela pegou e recebeu não sei quanto tempo, até o fim, até chover na terra, até ela ter o que comer realmente, ela foi sustentada ali por aquela promessa, né? Por aquele milagre que Deus está fazendo através de Elias. Terceiro, o encontro de Elias com Acabe. Acabe estava com o coração completamente endurecido. Ele não viu o que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo um negócio tão glorioso e deu uma oportunidade tão grande a ele, né, dele ser exortado, dele desentortar e vir para os caminhos do Senhor. Mas não tem jeito, né? Estava com total falta de discernimento espiritual, né? E a impossibilidade de se arrepender por causa do coração endurecido, né? Mesmo com todas as evidências de que ele era culpado, né, dos males que estavam acontecendo, mas ele não tinha discernimento disso, né, nem se arrependia, porque estava com o coração endurecido, né? As primeiras palavras que ele dirigiu a Elias foi, és tu o perturbador de Israel? Quer dizer,
ímpio, o que está com o coração endurecido, ele troca o certo pelo errado, o errado pelo certo. Então, quem era que estava certo e quem estava errado? Elias estava certo e ele chamou Elias de és tu o perturbador de Israel. Quando o perturbador de Israel era ele próprio que estava fazendo todo esse mal para Israel. Porque o mal é assim, ele vem e atinge não só uma pessoa, mas todos os que estão ao redor dela, assim como o bem. Né? Então, segundo, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os pensamentos do seu próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. Você viver na constância do pecado tira completamente o discernimento espiritual da pessoa. A pessoa não consegue mais se tocar que está errado. Né? Quem vive na constância do pecado não tem a Deus. Né? Então, porque é como diz lá em João, né? Aquele que tem a Deus não vive pecando. Esse não vive pecando não quer dizer que a gente não peque, que todos nós pecamos. Mas quer dizer que a gente não vive na constância do pecado. Pecados que cortam o relacionamento com Deus. Né? Você viver na constância do pecado é uma mostra de que você não tem intimidade com Deus, não tem o Espírito de Deus habitando em você, nem andando diariamente com você. Porque a palavra de Deus diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então nós precisamos ter comunhão com Deus, andar de acordo com Ele. Não podemos viver na constância do pecado. Era o caso de Acabe. Acabe vivia na constância do pecado. Ele já estava tão contumaz que ele não se arrependia. Não adiantava exortar, estava sem jeito, realmente. Foi o que aconteceu. Ele levou o reino à ruína. A ruína foi dele e de todos que estavam com ele, infelizmente. Então, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse para retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Ele não quis, né? Não se mexeu, não mudou. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam, né? Então, para isso, precisamos estar sempre atentos a nos arrepender. Toda vida que caímos, nós precisamos nos arrepender. Pecamos, sim. O pecado na vida do crente é um acidente. Nós pecamos, mas toda vida, quem tem a Deus, toda vida, corre para se arrepender. E nós precisamos disso. Ter sempre discernimento, né? Para não deixar que a sequidão espiritual nos atinja. Para não nos afastarmos de Deus, porque Ele é tudo para nós. Que Deus abençoe cada um.